Prestem atenção aqui, ó. Na semana passada nós vimos a primeira mensagem da série Estamos em Obras. E eu pergunto aqui para vocês, quem entendeu o que eu disse? Vocês entenderam? Então, o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante de tudo que nós aprendemos? Não, lógico, mudança. Mas de maneira prática, o que nós aprendemos? Falei pra vocês no vídeo lá. Depois eu quero que vocês vão lá no YouTube e assistam o vídeo de novo, porque eu falei assim, ó. Se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem, se você esquecer de tudo o que eu falei aqui hoje, lembre-se disso. Ninguém? Tá bom, gente, olha só. Prestem atenção. Eu lembro, mas não tá na minha... Ótimo, isso. Mas, ó, prestem atenção. Nós temos uma atitude diante desse conceito. Eu disse que as pessoas que vivem a vida como se fossem construções concluídas, e na verdade não têm a base, não passaram por todas as etapas, e não deixaram Deus fazer tudo o que tinha que fazer, correm um sério risco, e eu digo que é certeza de que elas vão desabar e fazer todos ao seu redor sofrer. Certo? Um prédio não desaba sem consequência nenhuma. Então, uma coisa que eu disse para nós, que eu concluí a mensagem dizendo para nós, que era extremamente importante, que é importante para vocês, assim como é importante para a minha vida, é nós aceitarmos a posição de canteiro de obras do Senhor. Assumir essa frase, eu estou em obras, nós estamos em obras, certo? Então, diante disso tudo, o título da mensagem de hoje para nós, dando prosseguimento, dando sequência a esse tema, é Reforma é mais caro. Eu quero que você repita isso comigo. 1, 2, 3 e reforma é mais caro. Sempre, gente, reforma é mais caro. Quantas vezes a gente viu pessoas dizendo assim, cara, o que eu gastei com essa reforma aqui dava para eu construir a minha casa mais um barraquinho. Ou se não, eu esperava gastar tanto. E no final das contas eu gastei tanto mais tanto. Por quê? Porque a reforma ela sempre é mais difícil. E eu quero que a gente abra a palavra do Senhor em um texto bíblico. Colossenses. Vamos lá. Colossenses 3, do 5 em diante. Todos encontraram aí? Colossenses 3, 5. 5 para frente. Fala assim, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois, já que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora olha só, aqui começa a reforma. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, o versículo 15, a gente vai encerrar a leitura aqui. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Desculpa, o versículo 16. Opa, calma.
16 e 17, aí sim a gente encerra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Presta atenção aqui, ó. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Vamos ler essa parte junto? 1, 2, 3 e... Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Certo? De acordo com o que nós lemos hoje, de acordo com o que nós vimos nesse texto, ele nos apresenta uma reforma. Mas essa reforma, ela não é física. Não é uma reforma de um prédio, não é uma reforma de uma casa, não é uma reforma de um carro, mas é uma reforma espiritual, do interior do homem. Quando a gente analisa a reforma que acontece aqui, é uma reforma que transforma o velho homem num ser humano completamente novo. O texto nos mostra da renúncia de práticas pecaminosas, e não só disso, mas da adoção de práticas de obediência a Deus, de boas ações, de atitudes corretas. Aquilo que eu falo para vocês, a vida cristã não é só deixar de pecar, mas é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente é pego nesse pensamento, que para ser um bom servo de Deus a gente precisa fugir do pecado, mas não para aí. Fugir do pecado não é o que Deus pediu para nós somente. Não é a ordem que Deus deu para nós, não é o mandamento único para nós, mas fazer a vontade de Deus, buscar o querer do Senhor, implantar o reino dele aqui na terra. E é disso que esse texto fala. Sair de um velho homem e ser transformado em alguém que pratica boas obras. E essa reforma é desejo de Deus para a sua vida. E como nós vimos na última mensagem, Deus já iniciou essa obra na sua vida. Amém? Amém. Você acredita? Então fala para o seu irmão, eu estou em obras. Deus já começou. E Ele vai concluir. Amém. E hoje eu quero apresentar para você, de maneira rápida eu quero apresentar para você as 4 características principais dessa reforma. 4 características que são presentes na vida de todos aqueles que estão sendo transformados de velho homem em novo homem. Na vida de todos aqueles que estão em obras. Essas características estão presentes. E a primeira delas está lá no versículo 12. O versículo 12 nos mostra o início dessa obra. Quem está com a Bíblia aí, lê para mim o versículo 12. Alguém? Qualquer um. Vai lá, Mari. Isso. Tá todo mundo bugando. Deu certo? Então vai. Isso. Vocês são o povo de Deus. Ele chamou e deu para serem filhos. Portanto, outra versão. Ana, lê aí para mim, por favor. De profunda compaixão. Essa obra de transformar o ser humano de velho homem em novo homem começa de dentro para fora. A primeira característica é que ela é profunda. A reforma que Deus faz em nós, ela vai no cerne da nossa alma. Deus trabalha sempre de dentro para fora. Deus não começa essa obra do acabamento para depois chegar na base. Ele entra lá no profundo, no motivo, na razão pela qual a gente faz o que faz. Essa reforma, gente, é profunda. Ela é profunda lá no cerne do nosso ser. O texto mostra que são práticas que são parte do velho homem. Mostra que aquele momento que você vivia anteriormente, você praticava aquelas atitudes, você mentia, você tinha palavras torpes, você falava palavrões, você falava mal das pessoas, maledicências e tudo mais. Todas aquelas coisas faziam parte.
eram profundamente implantadas no velho homem. E para Deus retirar de nós, para Deus tirar de nós essas práticas, para Deus tirar de nós esses hábitos, para Deus nos transformar, Ele precisa ir no mais profundo do nosso ser. Agora, o problema é que, quando Deus quer mexer no cerne da questão, Ele tem que abrir muita coisa. Ele tem que entrar lá no profundo. E isso dói. Dói porque mexe com aquilo que a gente acredita ser real, com aquilo que a gente acredita ser correto, com a justiça própria que nós temos. E isso é o propósito de Deus para nós, porque Ele quer colocar em nós a justiça dEle. O que a palavra dEle diz que é correto. Eu estava conversando com a Camila esses dias para trás. Como as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida. Mas o que Deus quer fazer é transformar o ser humano, o homem, a vida da gente em algo que gira em torno da palavra de Deus e não a palavra de Deus girando em torno de nós. Para nós sermos transformados, para essa reforma acontecer de verdade na nossa vida, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar Deus entrar nas profundezas do nosso ser. Viver a vida cristã de maneira rasa, superficial, é muito fácil. A gente vem na igreja, a gente ora, a gente levanta a mão, a gente fala com as pessoas, abraça um ao outro, paz do Senhor, tudo bem, ai que bom te ver aqui. A música fala pra gente virar pro irmão e falar, eu te amo, a gente fala, eu te amo, o pastor fala uma coisa, a gente fala, glória a Deus. E tudo aquilo ali está na superfície da nossa alma. Quando o que Deus quer é que você se feche no seu quarto, abra a palavra de Deus, esteja diante da presença dEle e ouça a voz dEle falar com você. Eu digo para você, meu irmão, é muito mais importante o seu relacionamento pessoal com o Senhor do que você estar aqui na igreja. Se você está aqui na igreja e não tem um relacionamento pessoal com o Senhor, de nada vale. É religião. Vocês estão entendendo? O que Deus quer de nós é que nós abramos o nosso coração para que Ele fale naquilo que Ele quer falar e não naquilo que a gente quer ouvir. A reforma que Deus quer operar na sua vida, na minha vida, ela é profunda. Aceitemos essa verdade e vivamos de acordo com isso. O desejo dEle para nós é que a gente abra o nosso coração e fale, Deus, pode cavar. Pode abrir o buraco do tamanho que o Senhor quiser. Pode retirar aquilo que o Senhor quiser retirar. Pode quebrar a parede que o Senhor quer quebrar. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sei que vai ficar um espaço vago aqui durante um tempo. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai ficar o buraco no lugar daquilo que tinha aqui. Eu vou sentir falta. Mas pode fazer, Senhor. Esse é o desejo dele para nós. O versículo 12 nos mostra isso de maneira muito clara. Amém? Próximo, versículo 14. Quem é que pode ler para mim? Versículo 14. Leia. Vai lá, leia. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O que nós temos diante disso aí é a característica que vem agora, é que a obra que Jesus opera, que Deus opera dentro de nós, nos transformando de velho homem em novo homem, ela se externa através do amor. Ela é vista através do amor. Por quê? Porque aqui está falando diretamente, de maneira muito óbvia, muito prática, de relacionamentos. Se a gente olhar o texto, fala sempre de uma atitude que nós temos com o nosso irmão. De irarmos, de ficarmos bravos contra o nosso irmão, de falarmos mal do nosso irmão, de mentirmos para o próximo. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. E a obra que Deus quer fazer na sua vida é de transformar você, de um velho homem, de alguém que tem essas práticas, em alguém que vive em amor pelo próximo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos mostrar, se nós estamos realmente em obras, essa obra ela é externalizada em amor ao próximo. É o fato de Deus colocar a mão dele para nos transformar no mais profundo do nosso ser.
retirar o que precisa ser retirado, moldar o nosso caráter naquilo que a gente tem extrema dificuldade em ouvir a voz de Deus, em renunciar, em praticar boas obras. Quando isso acontece, acontece também o fato de que o ser humano se torna melhor, mais amoroso, mais tolerante. E nós passamos a olhar para o nosso irmão daquela maneira como eu falei na última mensagem. Observar o nosso irmão como alguém que também está em obras, como alguém que também está passando por essa reforma. E nós enxergamos nele o potencial que Deus quer, e a gente perdoa. E quando a gente tem vontade de falar mal do nosso irmão, a gente freia a nossa língua, por quê? Porque nós entendemos que ele está em obras também, assim como a gente. Agora, o orgulho tem tomado conta do coração dos cristãos muitas vezes. Em muitos casos, a gente não consegue deixar de ser o certo, de estar certo. E sempre que isso acontece, nós temos extrema dificuldade em viver a reforma que Deus quer que a gente viva. E o coração do ser humano, quando é canteiro de obras do Senhor, meus irmãos, a gente vive esse amor fraternal. A gente consegue externalizar o que Deus quer, o propósito de Deus, em atitudes amorosas. Aí a gente se doa pelo nosso irmão. Aí a gente é tolerante, a gente olha para o próximo com um olhar tolerante, em perdão. E a gente freia os nossos desejos e as nossas atitudes para que ele faça na vida daquele irmão. Para que a gente não seja empecilho para a obra de Deus. Agora, o inverso também é muito real. Todas as vezes que a gente se coloca em resistência a essa obra do Senhor, toda vez, vou te falar algo muito forte aqui, todas as vezes que a gente resiste à obra de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos empecilho para que Deus faça na vida dos outros. Segura essa. Todas as vezes que a gente freia a vontade de Deus na nossa própria vida, de uma forma ou de outra, a gente vai impactar a vida do próximo. A vida do nosso irmão, daquela pessoa que está dentro de casa com a gente, do nosso pai, do nosso irmão de sangue, digo, do nosso namorado, namorada. Todas as vezes que nós temos consciência, ou não, mas falando especificamente daqueles momentos que a gente sabe que Deus quer fazer algo, que Deus quer retirar algo, e nós não deixamos a obra de Deus ser feita, quando a gente fecha o nosso coração, aí não tem como a gente externalizar o amor de Deus. E a gente se torna, ao invés de ajudar pessoas a chegarem mais perto de Deus, a aprenderem do Senhor, a viverem a vida de Deus, a gente se torna empecilho. A gente se torna obstáculo para o que Deus quer fazer. Não sejamos assim. Amém? Então, em primeiro lugar, a reforma, ela é profunda. Em segundo lugar, a reforma, ela se externa, ela é externalizada em atitudes de amor. Terceiro, versículo 15. Vamos lá, leiam para mim aí, por favor. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e esteja agradecidos. Nós temos aqui algo que é de extrema necessidade para a nossa geração. A terceira característica gerada, que é presente na vida daqueles que são reformados ou que estão em reforma, essa reforma operada pelo Espírito Santo, é a paz. E a paz não é só a paz de não caçar confusão com ninguém, mas é a paz de estar em paz, de viver a vida tranquilo, de poder ter tranquilidade para tomar decisões corretas, para poder avaliar os momentos da vida, para valorizar aquilo que precisa ser valorizado, para falar aquilo que precisa ser falado. Hoje a gente vive tão agoniado com tudo. Tudo acontece tão rápido. Os relacionamentos começam e terminam. As amizades começam e acabam de maneira tão rápida.
As pessoas entram e saem da nossa vida de maneira tão rápida. Por quê? Porque a gente vive a vida numa correria, a gente vive a vida sem paz e muitas vezes a gente faz de tudo para ter uma vida boa, mas um jovem, uma pessoa que, sei lá, passa em um concurso, se esforça a vida inteira para passar em um concurso, para passar numa faculdade, para ter uma estrutura de vida boa, chega lá na frente com tudo o que ela sonhou, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue ter paz. Por quê? A pergunta é essa, por quê? Por que falta essa tranquilidade no coração das pessoas? Principalmente dos cristãos, eu estou falando de jovens cristãos que muitas vezes vivem a vida, muitos casos vivem a vida na igreja, constroem uma vida cristã anos e anos, amizades dentro da igreja, participando das programações, recebendo da palavra de Deus, vivem dentro da igreja, toca no louvor, ora, participa de vigília, evangeliza, faz tudo, mas não tem paz genuína no coração. Por quê? Gente, o ser humano não é idiota. Nós não somos idiotas. A gente consegue enxergar a verdade. Principalmente aqueles que têm o Espírito Santo no coração, porque Ele fala, Ele testifica a verdade para nós. E quando nós olhamos no espelho e não vemos que Deus tem espaço para operar, a gente fica insatisfeito consigo mesmo. O nosso coração olha para aquela imagem que está ali no espelho e fala assim, eu não queria ser assim. E o fato de não estarmos progredindo como canteiro de obras do Senhor tem roubado a paz da nossa geração. Tem roubado a tranquilidade do nosso coração. Para nós estarmos em paz de verdade, a gente precisa aceitar o propósito de Deus para nós. Aceitar a ação de Deus nas nossas vidas, aceitar que Deus quer fazer e deixar Ele fazer o que Ele quer fazer. Como eu disse na primeira característica, deixar Ele ir no mais profundo. E aí a gente vê o resultado disso, que as nossas atitudes melhorarem, a gente passar a ser um ser humano melhor, como eu disse. Que as atitudes se externalizam em amor, e essas duas características geram no coração daqueles que estão em obras a paz, por saber que Deus está agindo e que o resultado que Deus quer vai chegar, porque Ele começou a boa obra e Ele vai concluir. Se você quer viver a vida em paz, com paz no seu coração, aceite a ação de Deus. Por mais que seja dolorido agora, mas vai gerar essa tranquilidade. Amém? Amém. Por último, primeiramente nós vimos que a primeira característica é que essa obra, essa reforma, ela é profunda. A segunda característica é que ela se externa em amor. Em atitudes de amor. A terceira é que ela gera paz no nosso coração. E por último, eu quero que algum de vocês leia o versículo 16, por favor. Vamos lá? E agora a pancada vai ser forte. Segura porque... Vai lá, 1, 2, 3 e... Nós temos aqui, gente, a principal característica daqueles que estão em reforma, daqueles que estão sendo transformados de velho homem em novo homem. E eu digo para vocês, a quarta e última característica é que a reforma, ela é baseada, ela é firmada na palavra de Deus. E agora eu digo para você, e não se esqueça, vou falar de novo. Presta atenção em mim. Se você se esquecer de tudo o que eu falei hoje, olha para mim, em nome de Jesus. Se você se esquecer de tudo o que eu falei hoje, não se esqueça do que eu vou falar agora. É impossível você ser transformado por Deus se você não tem contato com a palavra de Deus. O texto nos diz que a palavra de Jesus, que os ensinamentos, é isso que Deus quer usar para transformar a sua vida. E não só quer, mas é isso que Ele usa para transformar o ser humano.
É impossível você deitar, acordar no outro dia e ir deitar de novo sem ter contato com a palavra de Deus e ser transformado. Não tem como, você pode ajoelhar aqui na igreja, ficar aqui 2 horas durante o culto falando, Deus, eu não quero ser assim. Ou no seu momento de TSD, no seu momento de devocional, você falar para Deus, Deus, eu quero abandonar esse pecado. Senhor, eu quero largar isso, eu quero parar de dar em cima das meninas. Deus, eu quero parar de dar bola para homem que não presta. Senhor, eu quero parar de me masturbar. Deus, eu quero parar de me sentir mal com o meu físico. Senhor, eu quero parar de mentir. Não adianta você pedir para Deus essas coisas se você não se debruça diante da palavra de Deus. Não tem como eu falar para vocês que Deus não faz milagre, mas o milagre que Ele faz na vida do ser humano é através da palavra de Deus. Não existe imposição de mão de homem ungido que vai te transformar naquele instante. Não existe canção da Gabriela Rocha, do Fernandinho ou de quem for que vai te transformar. Não existe isso se não houver primeiro a base da palavra. A ferramenta principal que Deus usa para transformar o ser humano é a palavra de Deus. Mas como é difícil essa juventude compreender esse princípio fundamental. Passamos semanas e semanas sem abrir a palavra de Deus para meditar em um versículo sequer. A gente gasta tanto tempo com idiotice, jogando joguinho no celular, assistindo vídeo, fazendo o que for, trocando mensagens com os amigos. E isso tudo é legal. Mas por que a gente vive a vida sem conhecer a palavra de Deus? E eu digo conhecer não é só de ler, não. É estudar. Procura saber o que está sendo falado ali. Procura saber que o seu conhecimento seja encharcado da palavra de Deus, gente. Se eu pegar qualquer um de vocês aqui, ó, que estão nessa fase de estudos aí, ó, chegando para o vestibular ou na faculdade, o nível de conhecimento que vocês têm é gigantesco sobre as disciplinas que vocês estudam. Mas se eu pegar vocês para sabatinar com a Bíblia, e eu falo isso aqui não é para expor ninguém à vergonha, mas é porque é a realidade, muitos de nós passamos vergonha. E por quê? Simplesmente porque a gente não valoriza essa ferramenta que Deus usa para transformar o ser humano. Mas eu sei que dentro do seu coração você tem vontade de ser alguém melhor. Você tem vontade de abandonar práticas pecaminosas. Você tem vontade de deixar de ser o que você é hoje para se transformar em alguém melhor. Só que eu te digo o caminho, o único caminho para que essa transformação aconteça no seu coração, para que você seja o próximo ponto aqui que eu vou falar, só vai acontecer. O único caminho para isso é a palavra de Deus. E se alguém, vai um alerta aí para você, jovem, se alguém te der uma receita diferente disso, se alguém te falar que se você entrar dentro do quarto e ficar orando durante horas, se você ligar as músicas qualquer música aí e ficar na playlist do Spotify durante 45 minutos por dia, se alguém te der um endereço de alguém ungido para ir lá impor as mãos por você e falar, olha, se você for lá, esse pecado vai cair na sua vida. Isso é mentira. Pode ser que isso tudo ajude você a ser transformado, mas se não houver ministração da palavra de Deus no seu coração, jovem, não tem como. Não tem como. Amém? Amém. E eu concluo essa mensagem dizendo para vocês que o texto nos diz que essa mesma parte que nós lemos agora, passa a dizer, ensinando uns aos outros. E exortando uns aos outros. Usando o quê? Essa mesma palavra. Jovem, se você entrar no processo de reforma que Deus quer fazer na sua vida, você vai ser instrumento e ferramenta de Deus para transformar outras vidas. Além de você ser um advogado, além de você ser um juiz, além de você ser um violeiro, além de você ser um músico, além de você ser um desenhista, um designer de engenharia das coisas, além de você ser um pregador, simplesmente, se nós entrarmos
no processo de reforma que Deus quer para nós, se nós deixarmos o Senhor entrar no profundo do nosso ser e nos transformar cada dia em gente melhor do que ontem, é impossível as pessoas não olharem para você, é impossível as pessoas não reconhecerem em você a ação de Deus, o poder do Espírito Santo, as palavras certas na hora certa, a boca sábia, o coração bondoso e amoroso, orações que chegam ao trono de Deus, a presença de Deus na sua vida, jovem, vai impactar outras pessoas. Às vezes a gente olha para quem está lá na frente, no púlpito, às vezes a gente olha para o pastor, para quem está pregando, e a gente fala assim, poxa vida, queria ser daquele jeito. Eu queria ser assim. E a gente olha para dentro do nosso coração e fala, pô, eu não dou conta porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo isso aqui, eu não dou conta de largar isso, aquilo outro, minha mãe falou que eu sou assim, meu pai falou que eu sou assim, eu sou assim mesmo. Eu não consigo resistir àquela menina ou àquele rapaz. Não consigo parar de mentir, eu não consigo parar. Eu sou um glutão. Toda vez que eu chego na cozinha, eu destruo tudo lá. Eu conheço as pessoas assim. Eu destruo tudo lá e eu não dou conta. Mas eu digo para você, Deus tem algo muito maior e mais profundo para a sua vida. Presta atenção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem algo muito maior do que você imagina. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora. Mas o que você pensa para a sua vida, o alvo que você tem para a sua vida, o que você deseja no fundo do seu coração, que você fala assim, aquilo ali é o ápice para mim. É o que eu quero ser, é o meu alvo, é o meu sonho de vida. Presta atenção em mim, jovem. Deus tem algo muito maior para você. Você entendeu o que eu disse? Quando você fecha os seus olhos, o que você sonha em ser? Qual é o seu sonho de vida? E eu te digo, Deus tem algo muito maior para você. E eu vou revelar agora para a sua vida o que é que Deus tem. Você quer que eu falo? Eu não sou muito de revelar não, mas eu vou revelar agora, Paulo Sérgio. Vou revelar para vocês. Segura. O que Deus tem para a sua vida vai além de tudo que você pode imaginar. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O que Deus tem para você é a presença dEle. O que Deus tem para você é Ele mesmo. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus te criou, Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, para viver em plena comunhão. E o que Deus quer para você não é que você seja algo, mas é que você esteja com Ele. E isso é maior do que qualquer outro objetivo que a gente tem. Do que qualquer outra conquista, do que qualquer outro sonho, do que qualquer outro objetivo de vida. Por quê? Porque todas essas outras coisas são acrescentadas na vida daqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, aqueles que estão em processo de reforma para se tornarem santos, para se tornarem santificados e para se tornarem iguais a Cristo e terem um relacionamento pleno com Deus. Eu não posso deixar de falar isso com você de maneira enfática, porque é isso que vai transformar a sua vida. É essa busca que vai... A recompensa é o próprio Deus. É Deus a nossa recompensa, por quê? Porque todas essas outras coisas e esses outros momentos e essas outras conquistas que a gente alcança são passageiras. Quando você morrer, tudo vai ficar aqui. A casa maravilhosa que você comprou quando você se tornou gerente do banco. Amém? Amém. A casa maravilhosa que você comprou. Os filhos que você fez de olho azul. Amém? Amém. Os meninos maravilhosos, as roupas, os dinheiros, vários dinheiros, tudo. E aquele status que você conquistou quando você passou naquele concurso no Supremo. Amém. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso é passageiro. Agora, amém. Amém, Paulo Sérgio, amém? Se você tiver um relacionamento pleno com Deus, não importa.
Não importa se você tem um emprego ou se você não tem. Não importa se você tem a viola de 19 mil reais ou se você não tem. Se você tem o carro maravilhoso ou se você não tem. Não importa se os seus filhos estão vivos ou mortos. Se você tem um relacionamento com Deus. E se você está firmado no propósito que Deus tem para você. Se você entende que toda a sua vida aqui, você está em reforma. Você está em obras diante do Senhor. Você paga o preço. Você paga o preço da reforma ser mais cara. E tudo isso se transforma em relacionamento com Deus. E é por isso que a gente tem que valorizar. Fique de pé, vamos orar. Deus, o Senhor é tão bondoso, Pai. O Senhor é tão misericordioso, Deus. A sua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, e nós confiamos que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Deus, e hoje eu quero ministrar sobre a vida de cada um desses jovens, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito incomode esses corações, Deus. Incomode esses corações para buscarem a Tua vontade, ó Deus, para viverem essa reforma, Deus. E para estarem diante do Senhor, ó Deus, com o coração aberto, Senhor Jesus. Com o coração, ó Deus, derramado na Tua presença, para que o Senhor entre no mais profundo do nosso ser, Deus. Para que o Senhor gere em nós, Senhor Jesus, resultados dessa reforma, dessa transformação, Senhor. Ó Deus, que eu possa reconhecer na vida de cada um deles, Senhor, o agir do Teu Espírito, Pai. O agir do Senhor, ó Deus. E que eu possa ver, ó Deus, não só eu, mas todos nós possamos ver na vida uns dos outros, Pai, e nas nossas próprias vidas, Senhor Jesus, o agir do Senhor e que nós somos hoje melhores do que nós éramos ontem, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Valeu. Acabou. Abraça 2. Tchau.